Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje eu não vou falar sobre meio ambiente. Recentemente eu fui diagnosticada com uma doença autoimune rara chamada Síndrome de Sjögren. Se você chegou nesse vídeo por causa da Síndrome de Sjögren, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vani, eu sou engenheira florestal e uso esse conhecimento de engenheira florestal para falar sobre meio ambiente nas redes sociais. Se você for ver os outros vídeos aqui no canal, você vai ver que é só sobre meio ambiente. E eu trabalho como engenheira de segurança do trabalho também. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Para poder ajudar outras pessoas que têm síndrome de Sjögren e também para quem sabe, se você tiver os sintomas, conseguir buscar o médico certo para ter um diagnóstico, porque o diagnóstico da síndrome de Sjögren primária é muito difícil, pode levar até 10 anos. Inclusive, eu vou ser bem honesta com vocês que eu nem sabia o que era síndrome de Sjögren até eu receber o diagnóstico. Para facilitar, já vou avisar aqui de início que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou apresentar a doença e na segunda parte eu vou explicar como que foi a minha trajetória para descobrir a doença. Bom, o que é de fato a síndrome de Sjögren? A síndrome de Sjögren, ela é uma doença autoimune. O que isso significa? Bom, a gente tem aquele nosso sistema de defesa maravilhoso que protege o nosso corpo contra agentes externos, contra vírus, contra bactérias e por aí vai. Quando a gente tem uma doença autoimune, o nosso sistema de defesa, ele tem algum mau funcionamento. O nosso sistema imunológico, ele ataca por engano as células saudáveis do corpo. Ele já não reconhece mais o que é de fábrica. Ele simplesmente para de reconhecer algum tecido do seu corpo. E pior, ele vai achar que esse tecido, essas células, são inimigas e vai começar a atacá-las. Então, resumindo a doença autoimune, o nosso sistema de defesa simplesmente vê o nosso próprio corpo como inimigo e passa a atacá-lo. Mas bora voltar aqui pra gente continuar falando sobre a síndrome de Sjögren. Agora já entendemos o que é uma doença autoimune e para complementar aqui, ela é uma doença autoimune crônica, sistêmica e inflamatória. Muitos adjetivos. Os linfócitos, que fazem parte do nosso sistema de defesa, eles vão atacar vários órgãos e glândulas, principalmente as glândulas lacrimais e as glândulas salivares. E esse ataque dos linfócitos nas glândulas vão causar um processo inflamatório que vai prejudicar elas, que vai fazer com que elas não funcionem direito. E isso vai causar um dos principais sintomas da síndrome de Sjögren, que é a secura nos olhos e na boca. Mas como a gente já comentou, o foco dela não é exclusivamente glândulas, ela ataca o corpo inteiro. Então a gente pode ter ataque da síndrome de Sjögren no pulmão, no sistema nervoso, nas articulações, entre outros órgãos e tecidos do corpo. E uma curiosidade da síndrome de Sjögren é que ela gosta de mulheres. Bom, só para vocês terem uma ideia, a cada 10 pessoas que são acometidas com a síndrome de Sjögren, 9 são mulheres. Na verdade, as doenças autoimunes, no geral, elas são predominantes em mulheres. Mas quais que são os sintomas da síndrome de Sjögren? Eu já vou avisar aqui que eu não vou listar todos os sintomas da síndrome de Sjögren, até porque uma pessoa pode ter um sintoma diferente da outra. Em primeiro lugar, olho seco e boca seca. E aí você pensa, mas então é simples. Não tem nenhum problema, afinal é só tampar água, pingar um colírio ali que o negócio já tá resolvido. Só que não é bem assim. As glândulas, elas têm uma função muito importante dentro do seu corpo. E você tem que lembrar que seu corpo ele está atacando essas glândulas, ele pode destruir essas glândulas. Só para vocês terem uma ideia, a secura nos olhos na síndrome de Sjögren, ela pode causar lesões na córnea. Você pode ter aquela sensação de arranhado, sensação de irritação, e a falta de lágrima também pode causar lesão nos olhos. E outra coisa, muitas pessoas perdem a capacidade de produzir lágrimas, e isso afeta o psicológico, porque chorar, ter lágrima faz parte das nossas expressões, né? Você expressa as suas emoções através das lágrimas. Então tem pessoas que afeta muito o psicológico não conseguir chorar, porque sim, em casos extremos as pessoas não têm mais produção de lágrimas. Já na boca seca a gente vai ter uma produção insuficiente de saliva e isso pode prejudicar o paladar, causar dor e dificuldade para comer ou engolir os alimentos. Além disso, a gente fica mais susceptível a ter cáries e a ter cálculos nas glândulas salivares. Fora a sensação
permanente de sede que a gente tem. E outra coisa, e geralmente quem tem síndrome de Sjögren tem muita inflamação nas parótidas, uma inflamação assim bem, que fica bem aparente, que lembra cachumba. Mas continuando, porque agora vocês já entenderam os principais sintomas da síndrome de Sjögren, mas eles não são únicos. Marca registrada da síndrome de Sjögren é principalmente ataque às glândulas lacrimais salivares, mas ela tem outros sintomas também. A gente também pode ter secura no nariz, na garganta, na pele e, meninas, ressecamento íntimo. Ela também causa queda de cabelo e ela causa uma fadiga muito forte, uma fadiga assim inexplicável. Também causa dores e inflamações nas articulações. Como eu comentei, não são todos os sintomas, tem pessoas que vão até apresentar alguns sintomas diferentes do que foram listados aqui. Por isso que é importante buscar o médico que vá fazer um diagnóstico direitinho. E uma coisa que quem tem síndrome de Sjögren começa a pesquisar sobre a doença descobre é que a gente tem um risco aumentado de ter um tipo de câncer chamado linfoma não Hodgkin. E eu fui conversar com um médico e ele falou algo que me marcou muito, que é o fato de você ter uma chance aumentada de ter algo não quer dizer que você vá desenvolver, tá? Então isso é para acalmar os corações de quem acabou de ser diagnosticado com síndrome de Sjögren e ler essa parte que assusta muito. Uma peculiaridade da síndrome de Sjögren é que ela tem duas classificações. A gente tem a síndrome de Sjögren primária, que é quando a doença ela ocorre isolada, sem nenhuma outra doença autoimune, e ela é de difícil diagnóstico. E essa é a síndrome de Sjögren que eu tenho. Eu tenho a síndrome de Sjögren primária. E a gente vai ter a síndrome de Sjögren secundária, que é quando a síndrome de Sjögren ela é acompanhada de outras doenças autoimunes. Vale, como que eu descubro se eu tenho a síndrome de Sjögren? Bom, se você tem alguns sintomas que são característicos da síndrome, você vai procurar um reumatologista. É ele que vai fazer o diagnóstico se você tem ou não a síndrome de Sjögren. E aí ele vai solicitar exames, como por exemplo, exames de sangue, cintilografia de saliva, testes específicos oculares, biópsia da glândula salivar se for o caso, entre outros exames. Agora vamos para a parte 2 desse vídeo. Como que eu descobri que eu tinha síndrome de Sjögren? Primeiro, gente, eu vou falar sobre o diagnóstico e depois eu vou comentar os sintomas que eram da síndrome de Sjögren e eu não sabia. Bom, eu sempre tive queda de cabelo. Sempre, sempre, sempre. E tinha épocas que a queda de cabelo me incomodava mais e época que a queda de cabelo me incomodava menos. E nessa época eu fui na dermatologista, a minha queda de cabelo estava me incomodando muito. E aí ela pediu uns exames de sangue e eu honestamente achei que não ia dar nada. Eu achei que ia dar tipo uma vitamina baixa, alguma coisinha desse tipo. Aí eu busquei meu exame e levei pra médica. A minha dermatologista, nos exames de sangue que ela pediu um exame chamado FAN, que é o fator antinuclear. E eu honestamente não sabia o que era esse exame. E nem olhei o que era esse exame, só catei meus exames tudo e levei pra ela avaliar. Quando ela pegou o FAN na mão, ela já me avisou que ele tinha dado muito alterado. Ele não deu um pouco não, gente, ele deu muito alterado, meu FAN. E aí ela me explicou que geralmente o FAN alterado do modo que ele estava, geralmente era indicativo de doença autoimune e ela fez uma carta para eu levar para o reumatologista. E aí eu fui no reumatologista que solicitou mais exames de sangue e solicitou alguns exames específicos. E os exames de sangue complementares que ele pediu deram alterados também, já dando o sinal que seria síndrome de Sjögren, já no exame de sangue, mas aí a gente precisava de outros exames para confirmar. E aí eu fiz a cintilografia de saliva, que mostrou que realmente era síndrome de Sjögren. Então foi assim que eu tive o meu diagnóstico da síndrome de Sjögren primária. Então, gente, o pontapé inicial para eu descobrir a síndrome de Sjögren foi uma queda de cabelo. Tanto que a queda por causa da síndrome de Sjögren, ela foi tão forte que eu tive que cortar meu cabelo porque ele já estava muito ralo e eu tive uma queda muito específica em alguns lugares que já estava ficando difícil de ajeitar ele. Mas vamos lá para os outros sintomas além da queda de cabelo que eram do Sjögren e eu não sabia. Primeiro lugar, a sensação de olho seco, boca seca, garganta seca e a constante sede. E eu tive um fator que mascarou a explicação, porque eu mudei do litoral catarinense para o oeste paulista.
que tem um clima mais seco, um clima mais quente. Então, na minha cabeça, tudo isso que eu estava sentindo era porque eu mudei para um local de clima diferente. Então, nunca me ocorreu de buscar o porquê disso, porque para mim a explicação era super óbvia. E não era. Outra coisa que era da síndrome de Sjögren eu não sabia é a minha fotossensibilidade. Eu tenho muita fotossensibilidade. Quem convive comigo sabe que é óculos de sol o tempo inteiro, é chapéuzinho o tempo inteiro. E eu comecei a ter as dores, que eu achava que era por qualquer outro motivo. Eu acho interessante que a gente não sabe o que tem, a gente vai tentando adaptar a nossa vida. No meu trabalho, eu comprei várias coisas para adaptar o meu local de trabalho. Porque para ver se eu parava de doer os pulsos, para ver se parava de doer as costas, para ver se parava de doer os ombros. Então, assim, comprei coisa para apoiar bem os pulsos, comprei coisas para apoiar a costa. Por último, eu comprei um negócio para trabalhar em pé no meu serviço, para ver se melhorava as minhas dores. As dores fazem parte da síndrome de Sjögren. E por último, mas não menos importante, porque isso me impactou muito também, é a fadiga extrema. Gente, assim, é muito absurda a fadiga que o Sjögren dá. É algo para mim muito inexplicável, foi algo que me derrubou e é algo muito fora do normal, porque você simplesmente não consegue fazer as coisas. Essa foi uma parte que afetou muito o meu psicológico, porque a gente acaba escutando muitas palavras duras e muitas lendo coisas que machucam por algo que a gente não tem controle, tanto que um dos principais sintomas da síndrome de Sjögren é a fadiga extrema. Então, só que para quem tá de fora é muito difícil entender isso. Então as pessoas acham que você tá com preguiça, tá com má vontade de fazer as coisas. Então isso me abalou demais psicologicamente. Ter que lidar com coisas que tá fora do seu controle. E assim, gente, muitas vezes eu fiquei chorando porque eu me sentia um lixo, porque eu não conseguia fazer as coisas. Então é muito complicado. Inclusive, eu recomendo que se você tá com a síndrome de Sjögren, eu recomendo muito que você faça um acompanhamento psicológico. A síndrome de Sjögren em si, ela já é uma doença que ela requer muitas especialidades. Logo de cara, além do reumatologista, é bom você já ter um acompanhamento de um oftalmo, de um dentista. Do oftalmo por causa dos danos que pode causar nos olhos, dentista por causa dos danos que causam na boca. Ginecologista também é interessante por causa de todo o ressecamento íntimo que pode causar, além de outras especialidades médicas que a gente vai ter que ir de acordo com o acompanhamento da doença. Mas além de tudo isso, eu realmente recomendaria você ter um acompanhamento psicológico, porque quando a gente tem as crises de dores, que não consegue fazer as coisas, ou as crises de cansaço, é muito difícil para as pessoas entenderem o que a gente está passando, ainda mais porque a nossa doença ela é invisível aos olhos. Então é muito complicado e vai vir muito julgamento. Então eu recomendo muito que você faça um acompanhamento psicológico para não deixar se abalar por essas coisas. Então, se você tem a síndrome de Sjögren, tá lutando aí, a gente todo dia é uma batalha, Então a gente tem que viver realmente um dia de cada vez. E se você já escutou coisas duras, coisas que te machucaram, tendo síndrome de Sjögren, sinta-se abraçado, porque eu sei como é que é isso, viu? Você não está sozinho. E se você quiser ajudar quem tem síndrome de Sjögren, sempre ofereça água, porque a gente tá sempre com sede. E se você quiser oferecer algo além de água, ofereça um suquinho de limão, porque suquinho de limão é muito legal pra gente, porque o suco de limão, ele induz a salivação. Ele estimula a salivação e pra gente que tem pouca produção de saliva, isso é bem legal. Mas é claro, além de tudo, além de oferecer água, suquinho de limão, ofereça acolhimento, que isso é algo muito, muito importante. Gente, eu tenho muito mais coisas para falar sobre síndrome de Sjögren e doenças autoimunes. Só que eu sei que vocês já estão cansados porque esse vídeo ele tá bem longo. Mas eu convido vocês a me seguirem no meu Instagram pessoal, o Vani Costa 10, porque eu tenho outro Instagram que é de plantas e meio ambiente, que é o Versada by Vani Costa. Inclusive segue lá também, é muito legal as curiosidades sobre meio ambiente que são colocadas lá. Mas no meu perfil pessoal eu vou começar a falar um pouco mais sobre doenças autoimunes, trazendo talvez algumas curiosidades, algumas coisas e também sobre a síndrome de Sjögren, tá bom? Então eu convido vocês
a me seguirem lá. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo para poder ajudar as pessoas que têm a síndrome de Sjögren ou que têm os sintomas e que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, que talvez possa ter essa síndrome, para ajudar nesse diagnóstico, que é um diagnóstico longo, gente. Ele pode demorar até 10 anos para você ter o diagnóstico da síndrome de Sjögren primária, tá bom? Então, se puderem, compartilhem para a gente poder espalhar essa informação, tá bom? De novo, agradeço a todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!